Glória a Deus, glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias. É uma palavra de Deus, eu fui apanhado de surpresa, surpresa na terra, mas agenda do céu. Eu tenho certeza disso. E nós, numa noite que é o dia do Senhor, o domingo do Senhor, eu creio que Deus quer nos ferramentar, Deus quer nos equipar. E eu quero pedir a Deus, eu estou falando isso, falando para mim. O que eu vou compartilhar é algo novo para mim. É algo que o céu sussurrou. Então eu estou falando primeiro para mim. Primeira pessoa para essa palavra sou eu. E eu quero pedir a Deus que você seja o segundo, o terceiro, o quarto e por diante. Primeiro livro de Samuel, capítulo 30, um texto conhecido. E eu quero que Deus nos mostre aqui um princípio que nós vamos estabelecer a partir de hoje. E não vamos negligenciar nele. 1 Samuel, capítulo de número 30. É uma passagem que você conhece com toda certeza, você já escutou essa passagem. O texto diz assim: aconteceu que ao terceiro dia, quando Davi e os seus homens chegaram a Ziclag, os amalequitas já tinham invadido o sul e a cidade de Ziclag. Tomaram Ziclag e a incendiaram. Levaram cativas as mulheres que lá estavam, mas não mataram ninguém, nem pequenos, nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram embora. Davi e os seus homens chegaram à cidade e viram que tinha sido queimada, e que as mulheres e os seus filhos e suas filhas haviam sido levados cativos. Então Davi e o povo que estava com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi tinham sido levadas, Ainoã, a israelita, e Abigail, viúva de Nabal, o carmelita. Versículo 6, Davi ficou muito angustiado, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam amargurados, cada um por causa de seus filhos e suas filhas. Mas Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Esse texto eu creio que você conhece. Esse texto ele registra uma hecatombe, uma tragédia que não tem nem como se dimensionar. O texto diz que quando Davi e seus homens, ele estava acompanhado de 600 homens, eles tinham saído para uma batalha, estavam saindo para um evento militar, vamos falar assim. E nesse evento militar, houve lá um entreveiro daquela equipe que disse: não vamos levar ele conosco. Eu estou resumindo para quem não conhece a palavra. Ele é judeu, ele pode se voltar contra nós e nós não queremos ele nessa batalha. Então Davi e os seus homens são dispensados de enfrentar aquela guerra, e eles voltam para a sua cidade de residência, cidade de origem, chamada Ziclag. E o texto diz que quando Davi se aproxima de sua cidade, aproximando, olhando a cidade ali ao longe, a fumaça estava subindo, a cidade está silenciosa, e quando se aproximam da cidade, o texto diz que a cena que eles contemplam é algo que não tem como descrever. A cidade inteira, ela foi queimada. Pense essa cena, uma cidade que foi varrida pelo fogo. Mas não apenas isso, não havia uma única testemunha para contar o que havia acontecido. Nada nem ninguém. Um silêncio mortal. Além de não ter nenhuma testemunha para contar, não havia também nenhum cadáver, nenhum corpo. Então imagine vocês, ou imaginemos nós chegar num local onde era a nossa residência, a nossa casa, e não ter mais nada, apenas cinzas. Nenhuma pessoa,
nenhum corpo, nenhum cadáver. O texto diz que aquela cena foi tão forte, e diz o texto assim que Davi ficou muito angustiado. Não, versículo antes, então Davi e o povo que estava com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar. Tentemos imaginar 600 homens, mais Davi, num desespero, num clamor, num choro, tão intenso, que as forças se acabaram. Choraram até não ter mais forças. E o texto diz no versículo 6 a seguinte coisa: Davi, porém, ficou muito angustiado, pois o povo falava de apedrejá-lo. Aquele povo que estava com ele, diante daquele caos, aqueles homens que foram com Davi, não conseguem processar o que havia acontecido, a dimensão daquela tragédia. E aqueles homens que eram comandados por Davi, eles mudam de posição. E agora eles querem apedrejar Davi. Preste atenção, há um princípio de Deus nessa palavra. O texto diz que eles querem apedrejar Davi, porque todos estavam amargurados, e cada um por causa de seus filhos, suas filhas, suas esposas. Havia um motivo. Todos perderam tudo, todos, inclusive Davi. E no meio desse caos eles querem matar Davi, como que Davi foi o culpado, foi o agente causador daquele caos. É como que Davi tivesse culpa daquilo ter acontecido. Aí o texto diz de maneira muito absurda, muito forte, muito estranha. Mas Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Davi é aquele personagem que enfrentava o urso sozinho e matava o urso. Davi é aquele que matava leão. Davi é aquele que enfrentou Golias e matou Golias. Davi é um guerreiro, é um campeão, é um destemido. O texto diz que quando 600 homens se levantam contra Davi e querem apedrejar Davi, não há uma única palavra ou um único ato de Davi querendo enfrentar essa turba que está ali. Davi não partiu para cima deles. Tá certo? É 1 contra 600. Mas Davi poderia ter dito: eu vou tombar, mas eu levo pelo menos um punhado comigo. Ele é capaz disso. Eu vou tombar, mas eu levo um monte comigo. E aqueles homens sabiam que Davi seria capaz disso. Saul matou milhares, Davi matou 10.000. Eles sabiam que Davi tinha capacidade de aniquilar uma quantidade grande de homens ali. Mas Davi não enfrenta ninguém. Davi não usa nenhuma réplica, tréplica. Davi não tenta se defender. Davi não tenta confrontar. O texto diz que diante daquela magnitude contra ele, Davi vai buscar Deus. O texto diz que Davi vai se reanimar em Deus. E no ato seguinte, Davi diz ao sacerdote Abiatar: me traga a estola sacerdotal. E a estola, ela é trazida até ele, e Davi então consultou o Senhor Deus, dizendo: devo perseguir este bando? O que Deus quer falar comigo hoje, e essa é a batalha de todo dia. O apóstolo Paulo tratou esse tema lá na carta aos Efésios.
E parece que Davi, parece não, com certeza absoluta, Davi recebeu de Deus a revelação do que Paulo falou na carta aos Efésios. Eu queria que você repetisse comigo o que Paulo disse na carta aos Efésios. Diga comigo assim: a minha luta não é contra a carne, não é contra o sangue, é contra o espírito maligno, é contra o inferno. Aqui começa a nossa palavra desta noite. É uma tendência muito natural nossa. Quando enfrentamos batalhas com pessoas, quando enfrentamos batalha com colegas de trabalho, colegas de condomínio, com colegas de faculdade, de escola, de high school, do que for, a nossa inclinação é: olha, se você me bate, eu te bato. Aponta o dedo para mim. Ó, rapaz, eu vou partir para cima de você. Eu vou te quebrar também. Está pensando o quê? Também sou homem como você. A gente, quando é confrontado, a primeira reação nossa é partir para cima. Davi me ensina um princípio. Quando 600 homens querem acabar com ele, Davi é capaz de discernir que o inimigo dele não são aqueles 600 homens. Deus te trouxe hoje aqui para te dar uma estratégia. Você não tem que tentar enfrentar essa turba que está contra você, talvez difamando, talvez desonrando, talvez tentando te acusar de algo que você não tem culpa. Não gaste tempo com isso. O teu escape não está na tua estratégia. O teu escape está na presença do Senhor. Está em Deus. Está em Deus. Por que a gente teima tanto com isso? Ah, pastor, estou sofrendo uma perseguição no meu trabalho, estou sofrendo uma perseguição com o síndico, com não sei o quê, o inimigo está usando aquela pessoa. Você não tem que ficar se digladiando com ele ou com ela. Não. Discerna quem é o teu inimigo. Davi tem diante dele 600 homens que estavam com ele e que agora são seus inimigos e querem matar Davi. Mas Davi, ele não vai gastar tempo com isso. No percurso dessa palavra, e eu não li por causa do horário, o texto diz que quando Davi consulta o Senhor diz para Davi: sim, pode perseguir. Vá atrás desse bando. Então, não são aqueles 600 o problema. O problema foi aquele bando. O teu problema não é na tua casa, não é ela ou ele, ou eles. Não, o teu problema é quem está manipulando essa situação. É quem está por trás. É quem está por trás. Se você perde tempo lutando com isso, você vai se desgastar, se estressar. E você pode até perder essa batalha. Olha o que essa passagem vai dizer. Quando consulta o Senhor, Deus diz: pode perseguir. Então, Davi tem uma palavra agora de Deus que aplacou, que acalmou o coração de 600 homens. A palavra branda, a palavra no tempo certo, ela faz esse milagre. Davi está dizendo assim: pessoal, vamos atrás. Vamos atrás de quem fez isso. E todo mundo entra em consenso. Vão atrás. Aí o texto diz que eles partem em direção àquele bando que não sabe quem é ainda. Ainda é um mistério. E mais à frente, o texto vai dizer, lá no versículo de número, um pouco mais à frente, versículo 13 em diante, eles vão encontrar no meio da estrada um homem moribundo. Moribundo. Semi-morto, está lá estirado no chão. E o texto diz que quando os homens de Davi encontram aquele homem, ainda tem sinais de vida, mas está quase morto. Pegam aquele homem, dão água para beber, dão pão, dão figo, alimenta aquele homem, o homem recobra as forças, e Davi pergunta para aquele homem, levam para aquele homem para Davi: quem é você, cara? Está aí jogado na estrada, quase morto.
E aquele homem disse: eu sou egípcio, eu sou servo de uma amalequita, e nós atacamos vários lugares, e atacamos Ziclag, e queimamos, e acabamos com tudo, e eu adoeci. Olha só esse detalhe. E o meu Senhor, porque eu fiquei doente, me descartou, me deixou aqui no meio do caminho, porque eu adoeci. E eu estou aqui há 3 dias, 3 noites, sem comer, sem beber. Estou aqui morrendo. Estou aqui já quase que na antessala da morte. Agora eu quero pegar esse texto, congelar ele e voltar para Ziclag. Aquele homem está 3 dias estirado ali, moribundo. Está por um fio de vida. Eu gosto muito dos sis, dos condicionantes. E se Davi tivesse entrado numa briga com 600 homens numa cidade queimada, o que aconteceria? Perderia tempo, gastaria forças, gastaria energia, ia machucar, ia se machucar, ia ferir, ia ser ferido. E enquanto essa briga está acontecendo aqui, aquele egípcio jogado no meio do caminho viria a óbito, ia morrer. Deus trouxe você hoje aqui para dar uma ordem para mim e para você. Pare com este estado de guerra. Esse estado de guerra está consumindo o tempo do livramento ali na frente. Assim diz o Senhor. Bota um ponto final agora. Agora. Mesmo que isso custe muito caro para você. Posso dar o testemunho do hotel? Eu fiz uma reserva de hotel pela internet. Pela internet. E a internet é um mistério. E eu fiquei num hotel que eu já fiquei várias vezes, chamado Ramada. E hotel lá em Kissimmee. E quando chegamos lá no hotel, pense um caos. Pense um caos. E eu descobri, nem falei com ela, que era um outro hotel que alguém do Ramada botou um papel lá em cima lá. Então é tipo um Ramada fake. Pense aqueles hotéis, já viu aqueles hotéis de filme que os bandidos param assim, o carro, e tem uns quartinhos que entra? Paguei 4 dias o hotel. E quando chegamos no quarto, abrimos a porta do quarto. A cama sem lençol, a outra cama, as roupas todas entulhadas. Eu falei, meu Deus, homem é casca grossa, mata no peito. A patroa, vamos para 51 anos de casado. Eu disse 51 anos. Casamos em 75. Temos 3 filhos e 6 netos. Ela já fechou a cara. E eu tentando matar no peito. Né? A gente vai passar o dia todo na rua. Aí eu descobri a segunda coisa que o hotel não tinha. E eu não suporto não ter isso. O hotel não tinha janela. O quarto não tinha janela. Era um vidro que dava para um corredor. E se abrisse a cortina, quem passa no corredor olhava para o quarto. Eu falei, meu Deus, 4 dias de diária paga. 4 dias. Aí eu desço para o café de manhã. Eu nunca vi algo tão deplorável. O café era um pão de forma, umas salsichinhas cortadas. Eu não tinha mais nada. Eu falei, meu Deus. Ainda suportei 2 dias. E a minha amadinha com o rostinho fechado.
Como é que eu faço para alegrar ela, meu Deus? Como é que eu faço? Aí hoje pela manhã, as malas estão todas no carro. Hoje pela manhã eu disse na recepção, eu quero cancelar a estadia. Fazer o check-out, acabou. Entrei novamente no Booking e fiz um outro hotel e eu espero que ela vamos conhecer daqui a pouco. Espero. Porque foi bem mais caro. Foi bem mais caro. Jesus, eu espero. Mas veja, Davi tem o discernimento. É para você ouvir isso hoje. Que ficar nessa guerrinha, ficar nesse bate-boca, ficar numa defesa. Eu não sou culpado, eu também sou vítima, eu não sou culpado. Vai gastar tempo, e o livramento que está lá na frente vai morrer. Vai morrer. Diga comigo assim: Deus tem a minha vitória, desde que eu não perca tempo. Você entende isso? Se Davi ficasse brigando com eles, quer me apedrejar? Eu vou partir para vocês também. Eu vou acabar com vocês. Esse bate-boca, o relógio da vida está correndo lá. Aquele personagem egípcio é a chave de Deus para a tua vitória. Tu não gaste tempo, porque o diabo está nessa briga. E essa briga aqui, quando acabar a briga, e se acabar, porque ele podia morrer e podia matar até todo mundo, mas aquele também morreria. Você entende isso? É tempo de discernimento. É tempo de discernir. Porque o diabo não está brincando de ser diabo. O diabo não está brincando de ser diabo. Sabe, às vezes nós batemos pé numa teimosia. Voltar aqui para o hotel. Eu podia bater pé. Para de reclamar. A gente está em Orlando. É só mais 2 dias. Deixa de ser mimizenta. Eu já paguei. Não. Vai ficar mais barato perder 2 diárias e ganhar o love dessa patroa querida. Aplauda o Senhor Jesus. É mais barato. Diga para quem está perto assim, é mais barato. 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 Vai ficar mais barato. Eu estou feliz. Falei agora, me dá foto desse hotel aí agora. É um prédio. Agora sim, vai ter janela. Eu quero andar alto. É mais barato. O diabo é sagaz. Ele quer nos enrolar nessa briguinha. Há algo muito maior para ser resolvido. Há uma família que foi levada. Você está aqui hoje para entender isso hoje. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ele quer nos enroscar. E você fica intertido ali. E aquele moço está morrendo. Olha o que esse moço vai dizer. Capítulo 30, versículo de número 13. Consegue colocar o texto na tela? Não. Então, vou ler aqui. Escute só. Então Davi lhe perguntou: de quem você é e de onde você vem? Versículo. O moço egípcio respondeu: sou servo de uma amalequita, e o meu senhor me deixou aqui, porque adoeci há 3 dias. Ele me deixou aqui, nós invadimos o lado sul dos Queretitas, o território de Judá, o lado sul de Caleb, e pusemos fogo. O meu senhor me deixou aqui, porque eu adoeci. Olha, não precisa ser médico. Se alguém adoece,
Você vai criar agora, vai cultivar aqui tudo que é vírus e bactérias. Agora pense comigo, 3 dias sem água, sem comida, o quadro melhora ou piora? Hein? Ele piora exponencialmente. Piora muito. É mais bactérias, é mais vírus, a infecção vai aumentar. Muito mais. Ele já está 3 dias sem beber e sem comer. Ou seja, esse moço está por um fio da morte. Agora você entende que, se Davi entra numa briga lá em Ziclague, o relógio da sobrevivência está correndo lá, sim ou não? Sim ou não? Agora pense esse lado. Aquele egípcio morreu. Acabou a briga. Tem gente ferida, gente morta, gente sangrando. O bloco está completamente desunido. Como é que se vai buscar Deus com tanta carnalidade? Aquele homem está morto. Deus, irmãos, nada estava no programa. Eu tenho certeza que é para alguém aqui. Tu abaixa essas armas. Tu fecha essa boquinha. Tu aplaca essa ira. Porque Deus tem livramento para você. A gente entra numa briga e fica na carne. Eu nem vou hoje mais. Eu já estou na carne. Eu nem vou. Eu estou na carne. Eu nem vou. Eu estou na carne. Eu estou irado. Eu não vou. Nem Davi, nem os homens sabiam que havia um egípcio moribundo à beira da morte e que era a senha master da vitória. Você não sabe. Mas se você não entrar no jogo do diabo, Deus tem um livramento para você. E sabe, o livramento vem de uma maneira que você nunca pensou. É um livramento. Mas como assim? Então Deus vai usar um egípcio, servo de uma malequita, para ser a senha de Deus para a minha vitória? Deus não mudou. Deus não mudou. Entendeu isso? Deus não mudou. Eu não sei para quem. Eu quero que você reveja algumas coisas. Pastor, mas eu vou perder dinheiro. Você não vai perder dinheiro. Você vai ganhar infinitamente mais. Passamos o dia juntos hoje. Almoçamos no restaurante português Lisbon, né? Lisbon, aqui. Um bacalhau na telha. Olha, foi demais. Ela sorrindo para mim, sorrindo. Meu Deus! Não dá vitória! Não dá vitória! Aplauda o Senhor! Aplauda o Senhor! Eu podia ter dito assim: varoinha, já está pago, e acabou. Acabou, a gente não reclama não. Não reclama, não murmura não. Eu podia. Mas não ia ser muito legal não. Não. É melhor, não, eu vou ceder. Não. Eu não vou perder, eu estou investindo. Eu estou investindo. Eu não sei porque não estava no programa, está hoje aqui. Mas Deus manda dizer, você tem que discernir, essa guerra é só um entretenimento do diabo para tirar a tua vitória. O diabo está te entretendo. Aqueles homens que foram mentoreados por Davi na caverna de Adulão, agora estão querendo apedrejar ele. Davi podia ficar na carne, não podia? Podia ficar na carne. Eu vou dizer, quem vocês eram? Vocês eram um bando de abandonados, de miseráveis. Eu mentoreei vocês, eu tratei de vocês. Ele podia. Mas qualquer tempo gasto naquela guerra é perder a vitória daqui a pouco. Eu quero profetizar sobre a tua vida e quero que você diga, porque palavras são ligadas no céu. Diga assim: a minha vitória
está logo ali. Entenda isso hoje. Quando começaram a seguir, consultou Deus: Senhor, eu devo partir para cima, vai! E quando começa, logo na esquina, irmãos, na esquina está o moribundo. Na esquina está o moribundo. Agora veja só, como eles não vieram de uma chacina entre eles, o coração ainda estava molinho. Aí vê aquele homem lá, olha para ele lá, talvez há uma pulsação. E ele não está morto não. Não está morto não, parece, mas não está. Aí alguém dá água, dá pão, dá figo, dá uva. O homem recobra. E Davi pergunta: quem é você? Eu sou egípcio. O meu senhor me deixou aqui. O meu senhor me abandonou para morrer. Nós atacamos Ziclac, queimamos tudo e levamos todo mundo. E Davi pergunta: onde eles estão? Olha o mistério de Deus, olha o rolo de Deus. Ele fala: se o senhor não me matar, eu levo o senhor até lá. Oh, meu Deus. Diga assim: Deus tem livramento. Mas observa que o livramento de Deus, eu tenho que ser aprovado na trapaça do diabo ali atrás. Eu tenho que ser aprovado ali. Deus tem um livramento aqui, mas se eu for derrotado ali, ninguém vai procurar o bando, porque vai ser uma chacina ali. Ali vai ser uma chacina. Davi podia morrer e podia matar muita gente, mas ia ser uma chacina. E essa chacina, o relógio está correndo. Eu vou bater nisso. O relógio está correndo, porque já tem 3 dias. Será que aquele homem aguenta mais 3 dias e meio? Mais meio-dia? Talvez não. E se aquele homem morre, aquele homem não ia entregar o endereço da vitória. Você entendeu isso hoje? Então, recue. Sofra um pouquinho mais. Pague uma conta a mais. Faça um pouquinho mais. Porque o que Deus tem para você é algo muito grande. Aquele egípcio levou até os amalequitas. Eles derrotaram os amalequitas. E o texto vai dizer que eles trouxeram tudo que eles tinham levado. Então o que Deus tem é coisa grande. Eu posso ouvir um amém? Sentado como você está, meu pastor, posso? Eu queria fazer um pedido para você, para mim, para você. Sabe, ninguém chega a mais de 50 anos, casado, em honra de Deus, com leitos puros, sem mancha e sem mácula, sem muito recuar, sem muita compreensão. Então eu quero, se é que posso, dar um conselho para você. Ceda mais. Não entre em brigas furadas. Não entre em brigas furadas. Não entre em confusões. Não entre na pilha do diabo. Não entre no que o diabo está propondo para você. Você vai ser chamado de bobão muitas vezes. Ele é bobo, enrolei ele é bobão. É melhor ser chamado de bombom, mas chega lá na frente na honra. Não entre em bola dividida. Não entre em confusão. Não entre em confusão. Não bata a boca. Não diga assim: Deus, não. O que Deus tem para mim é muito grande. O que Deus tem para mim é muito grande. É muito grande. É muito grande. No ano de 97 assumimos a igreja em Bom Sucesso. Uma igreja tradicional, temos 60 e poucos anos, 85 anos de autonomia, 66 anos. Eu era empresário. E diziam: ele vai mudar o nome, vai deixar de ser Assembleia de Deus, vai ser comunidade, vai ser isso, vai ser aquilo outro. Irmãos, muita paulada. E Deus disse para o meu coração: você não olha para isso, não escute nada, olhe só para mim, olhe só para mim, olhe só para mim, olhe só para mim, olhe só para mim.
2 anos de posse numa igreja tradicional, estritamente, profundamente tradicional. Compramos um prédio de $1 milhão. Agora compramos o segundo prédio, também de $1 milhão. Eu quero desafiar você. O diabo tem uma estratégia, é nos enroscar numa discussão. O diabo quer nos entreter. Você lembra o que o diabo fez com Neemias? Neemias, desce para a gente conversar. Neemias, no topo daquele muro, disse: eu estou ocupado numa grande obra. Se eu descer aí para gastar tempo com vocês, a obra vai parar. A obra, e Deus não vai ser glorificado. Você está aqui hoje em nome de Jesus. Diga: Deus, me dá o discernimento que eu não vou gastar tempo com quem não devo gastar. Vai chegar no zap, vai chegar no telefone. Deus, eu não quero entrar nessa conversa. Eu não quero. Diga: eu tenho um alvo: buscar o Senhor e ouvir o seu comando. Esse é o teu alvo. Esse texto está na Bíblia. É um alerta para você hoje, hein? Marca o dia de hoje. Esse tempo gasto nessa conversinha, aquele que seria o livramento, a ampulheta da vida dele está acabando. Perdeu tempo aqui, aquele egípcio virou um cadáver. E cadáver não tem palavra de direção. Você entendeu isso hoje? Para a gente orar, eu quero que você leia comigo, eu quero ler contigo o versículo de número 18, capítulo 30, versículo 18. Diz assim: me ajude, vamos embora, todo mundo junto, diz assim: assim, Davi salvou tudo o que os amalequitas tinham levado. Também salvou suas 2 mulheres. Diga: não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada ficou. Aplauda o Senhor Jesus. Antes de orar, meu irmão, fica aqui. Pega a minha mão aqui. Eu fico me puxando. Em nome do Senhor Jesus. Enquanto eu gasto tempo nessa briguinha, diga assim: o egípcio, ali na frente, ele tem a senha da vitória. Diga: enquanto eu gasto tempo. Diga: enquanto eu gasto tempo, aquele egípcio que Deus colocou ali para ser o escape, ele está morrendo. Você entende isso? O diabo quer que eu fique aqui. Eu te pego, fala, eu te pego, eu te mato, rapaz, ó. Vigia. Tu para com essa guerra. Busque o Senhor. Deus vai liberar uma palavra. A ira vai se aplacar. E a gente vai correr para a vitória. A gente pode orar, meu pastor? Coloque-se em pé, por favor. Eu não sei quem. Mas aqui nesta noite tem vidas que estão numa guerra, no trabalho, aonde mora. A temperatura está elevada. A mágoa, a temperatura é pancada para lá, é pancada para cá. É tapete sendo puxado. Pastor, estão falando de você, botaram na rede, olha, a gente está gastando tempo com isso. A gente está gastando tempo com isso. E Deus trouxe você hoje aqui
para segunda-feira você dizer: acabou, 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 acabou. Eu vou buscar o Senhor. Acabou. Quinta-feira, o corredor de fogo, de milagre, acabou, acabou, acabou. Eu vou ouvir de Deus a direção. Se você está aqui hoje, pastor, está insuportável, é calúnia, é difamação, é um apedrejamento público, pastor, eu tô saindo da graça. Não sai não, não sai da graça não, não sai da graça não, não sai não, não sai não, não sai, não sai, porque o que o diabo quer é te entreter, o diabo quer consumir o teu tempo. Aí você não vai para a ceia porque você está magoado. Você não vai para o culto de oração porque você acabou falando o que não queria nem falar e falou. Deus trouxe você hoje aqui. E se você está aqui hoje e quer dizer: pastor, eu quero que a igreja ore por mim, quero que o anjo da igreja ore por mim, porque eu quero ter graça para não entrar nesse revide, para não gastar tempo com essa potestade. Eu quero ter graça de Deus para dizer: Satanás, acabou, eu não vou entrar na tua pilha, porque a nossa guerra não é contra sangue, a nossa guerra é contra principados, potestades, dominadores. Você entendeu isso hoje? Se você está aqui: pastor, eu quero selar essa palavra no meu coração, e quiser vir à frente, sai do teu lugar. Pastor, eu estou numa guerra, e eu preciso que Deus me ajude nessa guerra, eu preciso que Deus me dê uma estratégia, preciso que Deus me dê um comando. Pastor, está me tirando o equilíbrio. Pastor, eu estou tendo um comportamento que eu nunca tive, e eu preciso de um escape. Se você ouviu essa palavra, e se de alguma maneira você está envolvido numa situação, eu quero desafiar você a sair do teu lugar e vir à frente. Às vezes a guerra acontece, eu falei para você, eu fiz uma reserva pela internet, e pela internet todo lugar é lindo, mas quando cheguei lá era mentira, era uma propaganda enganosa, não era o que estava dizendo que era. E sabe, eu podia bater pé e dizer: vai ser assim, porque vai ser assim, e eu paguei. Mas eu não quero, eu quero deitar na cama abraçadinho com a esposa. Você entendeu isso hoje? Se você está aqui, se de alguma maneira o Espírito Santo sinalizou alguma coisa para você, queria que você viesse à frente. Se você entendeu, se você acha que convém, porque Deus não erra a flecha dele. Deus não erra a flecha dele. Se você entendeu, eu quero orar por você hoje, em nome do Senhor Jesus. Eu vou pedir a pastora Luciane para fazer essa oração. Sobe aqui, Lina. Em nome do Senhor Jesus. Sabe, o diabo ele joga aquelas cascas de banana para nós. É as cascas de banana. E ele tenta nos envolver, nos emaranhar. Demônio, mentiroso, covarde. Desce, Neemias, para a gente discutir, bater boca. Não desço. Estou fazendo uma grande obra. Você está fazendo uma grande obra, e tem coisa grande ainda, maior, sabe? E tudo que foi feito, Deus vai trazer de volta. Eu quero orar por você que está aqui hoje. Se você entendeu que essa guerra é contra demônios, não é contra pessoas, Deus vai te equipar e vai trazer o livramento, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Espírito de Deus, Espírito da verdade, nós te damos graças por esta palavra, por esta oportunidade de estarmos, Senhor, expostos à tua palavra que liberta, à tua palavra que direciona, à tua palavra que revela. Muito obrigada, Senhor, por esta oportunidade. Muito obrigada porque o Teu Espírito Santo teve a liberdade de ministrar aos nossos corações.
e nos trazer um alerta do momento que estamos vivendo. Senhor, nos trazer um alerta de tudo que o inimigo da nossa alma está trabalhando para nos enganar, para nos distrair, para tirar o foco daquilo que Tu tens para nós. Espírito Santo de Deus, nós Te louvamos pelo livramento. Nós Te louvamos pela oportunidade de nos rendermos e declararmos: obrigada, porque nós ouvimos a Tua voz e estamos nos colocando diante de Ti, numa posição, Senhor, de alerta, de vigilância, de mudança de direção, de propósito contigo. Muito obrigada, porque entendemos que a luta não é contra carne nem sangue. A nossa luta são contra potestades que estão querendo nos fazer desviar daquilo que o Senhor tem para o seu povo. Pai, nós Te pedimos que a Tua graça que está aqui manifesta diante dos Teus filhos que estão no Teu altar, que eles possam se apropriar, Senhor, dessa palavra revelada, que eles possam se apropriar com coragem e determinação de tomarem uma posição contrária àquela que estão sendo expostos. Ajuda-nos, Senhor, a entender. Ajuda-nos, Senhor, a estar confiantes de que o Senhor tem o livramento. Basta nós nos posicionarmos. Muito obrigada pela coragem deles de virem e se renderem e selarem essa palavra no altar. Nós ministramos a bênção do Senhor, nós ministramos o colírio do céu, que faz com que os olhos sejam abertos e que possam ver o que Deus tem reservado para os seus. Muito obrigada. Nós declaramos olhos abertos, declaramos a vitória do Senhor, para a glória do Teu nome. Nós somos o Teu povo. Dá para nós, Senhor, o equilíbrio para entendermos a hora de nos posicionarmos para a glória do Teu nome. Eu te peço assim. Amém. Aleluia.